dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Atos, capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que eu trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Paulo é transferido para Cesareia.
Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informando que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Atos, capítulo 24. O julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando a multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que eles têm algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo,
Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Atos, capítulo 25. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde o chefe dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram em grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. 18 de novembro. O tema da mensagem de hoje é Deus traz o crescimento, conforme o relato de Atos 24, dos versos 24 a 27. Paulo deixou claro que os cristãos podem plantar a semente do Evangelho e irrigá-la, mas somente Deus traz o crescimento. Durante 2 anos, Paulo plantou e aguou. Todas as vezes que teve a oportunidade de falar com Félix, proclamou a mensagem da fé em Cristo com ousadia. Inicialmente, Félix se encheu de temor e pediu ao apóstolo que parasse de falar. No entanto, posteriormente permitiu que o debate sobre a fé continuasse, embora estivesse, no mínimo, parcialmente motivado pelo desejo de receber suborno de Paulo. Não sabemos se Félix um dia aceitou a mensagem. O que sabemos é que Paulo continuou a falar a verdade mesmo sem nenhuma evidência de mudança na vida do governador.
Somos chamados a comunicar nossa fé com amor e clareza. Alguns aceitarão a mensagem, outros a rejeitarão de imediato. Não podemos controlar a reação das pessoas. O que podemos fazer é plantar sementes e aguar, orando para que Deus traga o crescimento, pois quando Ele o faz, damos a Ele todo o crédito e toda a glória. Não se preocupe se ao falar a mensagem do Senhor a alguma pessoa, ela de pronto rejeitar a mensagem ou não quiser ouvir. A palavra de Deus diz que muitas pessoas fariam isso, que sequer ouviriam a mensagem. Na verdade, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, as pessoas reuniriam para si mestres que falariam apenas aquilo que elas queriam ouvir, praticamente como se elas criassem uma imagem de Deus conforme a consciência ou o pensamento delas, e não como Ele de fato é. Precisamos fazer, a exemplo de Paulo, continuar plantando as sementes do Evangelho e aguando. Contudo, sempre pedindo ao Senhor, orando de que Deus é que venha trazer o crescimento dessa semente, que o Senhor venha fazer com que essa semente brote e frutifique ao seu devido tempo. Lembre-se, Deus nos chamou para sermos semeadores da palavra de Deus. Se aquela terra que recebeu a semente, ou seja, essa pessoa que recebeu a semente, ela vai receber, vai ser uma boa terra para receber, só o Senhor a dirá. Mas o nosso papel é permanecer falando do Senhor a tempo e fora de tempo e pedindo ao Senhor de que faça a sua vontade na vida dessa pessoa. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que venha abençoar essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, que essa pessoa seja encorajada a falar do teu amor, a falar do teu evangelho, a falar da tua verdade, Senhor, a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer lugar, a tempo e fora de tempo, de modo também, Senhor, que essa pessoa venha ser um testemunho vivo do teu poder e da tua transformação, que o Senhor opera nas nossas vidas. Senhor, que haja uma boa terra a receber as palavras que essa pessoa vai dizer, a fim de que se frutifique em seu devido tempo e que o teu nome em todo o tempo seja glorificado. É isso que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.